Depois de termos visto que a punição para assassinato é a pena de morte e também cerca do relacionamento entre pais e filhos na Bíblia, pecados e ações que podem gerar a pena de morte nessa situação de hierarquia de uma família, que tal agora a gente falar de outro pecado que também é punível com a pena de morte, que é o sequestro. Então, o sequestro é basicamente uma pessoa vai lá, pega a outra e leva cativa contra a vontade dela. Pode ser que ela leve para um local distante, pode ser que ela mantenha na própria cidade que a pessoa mora, mas enfim, ela está sendo levada contra o seu próprio livre-arbítrio, para um local onde às vezes ela não sabe onde ela está, quem está sequestrando ela, e todo tipo de coisa sórdida e horrível pode acontecer dentro desse sequestro. Algumas pessoas são mortas enquanto elas estão sendo sequestradas, outras são roubadas por conta de, às vezes, um dinheiro, né? A gente tem essa questão com filhos de pessoas ricas ou ameaças que são feitas, né? Ligação telefone, nossa, eu estou aqui com seu filho, passa tal quantidade de dinheiro. Então, basicamente, também de trazer esse medo para conseguir algum ganho financeiro. Seja por que motivo for o sequestro, é algo horrível, é algo que tem muitas coisas abomináveis associadas a isso. Tem muitas pessoas que somem e nunca mais aparecem. Tem muitos países que as taxas de sequestro são altas por conta de escravidão sexual e também tráfico de órgãos. Então, sim, são coisas ruins até de se pensar, mas é uma realidade no nosso mundo. Por mais que no nosso país, comparado com outros, não seja tão grande as taxas de sequestro hoje em dia, ainda assim é um problema mundial que a falta de punição correta bíblica está gerando esse saldo negativo aí. Se as pessoas executassem a pena de morte, se as pessoas buscassem seguir a lei de Deus, o sequestro ia diminuir muito do que comparado com o que está hoje em dia. Então vamos aqui para começar a nossa leitura em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, a gente vai ter essa primeira menção em relação do sequestro. Êxodo capítulo 21, indo para o versículo 16. E aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. Então tem ambas situações. Tanto se um homem sequestrar o outro e o sequestrador for encontrado com a pessoa que ele estava sequestrando, ou depois dele já ter vendido essa pessoa, seja qual for esse caso, em ambos o merecimento, o julgamento correto é a pena de morte, ok? Para ambas as situações, certinho? Deu para ficar clara essa questão? Então no versículo 16, de forma bem resumida, é falado, se alguém pegar um homem e o vender, ou se ele estiver guardando esse homem com ele, certamente será morto. É a punição adequada para sequestro, pena de morte, ok? A gente pode ir também para Deuteronômio, onde a gente vai ver outra menção do sequestro. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 7. Se um homem for encontrado roubando algum dos seus irmãos, dos filhos de Israel, e comercializá-lo ou vendê-lo, então esse ladrão morrerá, e afastarás o mal do vosso meio. Então aqui é mencionado especificamente o homem roubando da sua própria nação, seus próprios irmãos, ele também vai ser morto, ele também vai ser destruído. Não é algo aceitável, não é algo que Deus aprova. Escravidão é algo muito sério e Deus de maneira alguma aprova disso. E muitas pessoas, às vezes maliciosamente e às vezes por falta de entendimento, começam a dizer que Deus apoia a escravidão, que Deus ensina a escravidão. Esses versículos mostram justamente o contrário. Sem contar com a questão de amar o próximo como a si mesmo, tudo que a gente queira que as pessoas façam conosco, a gente faz com elas, e considerando o histórico que a gente tem no mundo de escravidão, que era uma questão de tratar os outros como animais, a Bíblia não ensina isso de maneira alguma. O que a Bíblia ensina é servidão. Servidão. Por quê? A gente tem várias situações onde pecados são cometidos, como por exemplo roubo, assalto, a pessoa vai agredir outra, onde ela deve pagar pela restauração material e física da pessoa, pelo tempo perdido que a pessoa ficou acamada, vamos dizer assim. Então, essa restituição, ela não é baseada, a pessoa foi na prisão, então pronto, o crime dela foi resolvido, a justiça foi feita. Não, ela deve pagar o preço pelo erro dela, pelo pecado que ela cometeu, pelo assalto, pelo roubo, pela aquela coisa que ela quebrou. E não ia ser exatamente o mesmo preço, eu quebrei algo de R$10, eu vou te pagar R$10. Não, ela deveria pagar um valor adicional, ia ter como uma espécie de multa por conta desse erro que ela cometeu. E se no caso da pessoa não ter dinheiro suficiente para pagar, para quitar
esse pecado, esse erro, esse crime, essa dívida? O que ela ia fazer? Ela ia lavar os pratos. É aí que entra a servidão que a gente tem, que a Bíblia ensina. Então, se a pessoa não tinha esse dinheiro para pagar por conta desse crime que ela cometeu, ok? Então, ela estava em falta desse dinheiro para quitar essa dívida, ela deveria trabalhar até ela quitar essa dívida. Então, a gente tinha, sim, servidão, mas isso não é escravidão. Ela não está sendo sequestrada, tirada da família dela, à força, estava lá de boa, inocente, não fez nada, ela está pagando, ela está sendo punida por um erro, por um pecado que ela cometeu. Além do mais, não era para ser tratado como animal, não era para ser tratado como lixo essa pessoa, ela deveria ser tratada como um ser humano. Esse servo não era inferior, menos ser humano, igual a gente vê as pessoas tratando historicamente os africanos e os indígenas durante o processo de escravidão. Além do mais, também a gente tem outra situação que seria, por exemplo, em tempo de guerra, quando uma nação guerreia contra a outra e, ao invés de destruir totalmente a população, ela toma cativos que vão trabalhar como servos, ou às vezes eles permanecem na própria região deles, mas eles são tributários à nação que os derrotou. Isso também não é escravidão, é aquele mesmo princípio. A pessoa está sendo levada para fora da nação dela? Está, mas ela não vai ser tratada como animal, ela não vai ser tratada como lixo e não é como se ela estivesse trabalhando, passando fome, assim, você se vira aí. Não, era para a pessoa que estivesse responsável por ele alimentar, tratar bem, tratar como ser humano. De novo, uma lei da Bíblia não anula a outra. Escravidão sempre é errado, segundo a Bíblia. Servidão é permitida em certas situações. A vida da pessoa foi poupada, mas ainda assim ela vai ser punida por perder a guerra. Vamos colocar dessa forma assim. Então, é isso que a Bíblia ensina em relação à escravidão e servidão. E só para concluir, que tal a gente ler uma história sobre um sequestro bem famoso na Bíblia, um caso até que a pessoa foi sequestrada e vendida como escravo, que é a de José. Então, os irmãos de José, por conta de inveja, por conta de ódio, sequestraram o irmão deles, fizeram ele cair num poço, jogaram ele num poço, e num buraco, e posteriormente o venderam. Então, a gente vai aqui para Gênesis capítulo 37, indo para o versículo 18. E quando eles o viram de longe, os irmãos de José, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova. E diremos: algum animal devorou. E veremos o que se tornará os seus sonhos. E Rúben, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: não o matemos. E Rúben lhes disse: não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos para fazê-lo voltar ao seu pai. E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele, e eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, e não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade com seus camelos, carregando especiarias e bálsamo e mira, transportando para o Egito. Então veio essa companhia até eles já estavam mantendo o irmão deles em cativeiro, eles já estavam preparando o restante dos irmãos, tirando Rúben, queria até matar ele. Só que Rúben, buscando livrar o irmão dele, falou daquela forma: poxa, não vamos matar ele não, vamos deixar ele aqui na cova. E, vindo essa oportunidade de se livrar dos irmãos dele sem derramar sangue, que eles pensaram: não, vamos vender o nosso irmão para a escravidão. Então, não somente ele foi sequestrado, mas ele também foi vendido. Os irmãos de José, os filhos de Jacó, fizeram algo aqui que é punível de pena de morte. Não foi a primeira vez que eles fizeram isso. Em Gênesis 34, a gente também tem Simão e Levi fazendo a mesma coisa. Simeão e Levi cometendo esse erro punível de pena de morte, enganando uma cidade inteira, cometendo assassinatos de pessoas inocentes, enfim, histórias bem tristes mesmo a gente vê que foram cometidas pelos filhos de Jacó. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Para concluir essa história, eles viram essa companhia e Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos: é nosso irmão, vamos só vender ele para ser um escravo, né? Não vamos colocar nossa mão sobre ele, não. Então passavam ali mercadores midianitas e eles tiraram
E levantaram José da cova e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. E Rúben retornou à cova, e eis que José não estava na cova, e ele rasgou suas vestes. Então, Rúben não estava de acordo com essa situação, mas de qualquer forma, José foi vendido como escravo. E a história dele também é bem popular em relação ao conhecimento da Bíblia. Ele foi para o Egito e Deus o abençoou. Então, mesmo com essas ações ruins, mesmo com as intenções ruins dos irmãos de José, Deus ainda trabalhou para o bem na vida dele, Deus ainda o abençoou, ele acabou se tornando governante na terra do Egito, ao ponto que depois os irmãos dele que tiveram que ir até o Egito para buscar alimento, para buscar recursos, e a gente tem esse reencontro. E com essa história, a gente vê não somente esse pecado horrível que foi cometido na vida de José, a gente não somente vê a capacidade de Deus de converter o mal que uma pessoa faz para a gente em algo bom, uma maldição em uma bênção, mas a gente também vê a compaixão, o perdão e o amor que José teve para com seus irmãos. Depois de terem cometido contra ele mesmo, contra o próprio irmão deles, contra o próprio José, algo punível de pena de morte, e ele sendo governante, ainda assim não quis pegar e matar os irmãos dele e punir os irmãos dele, ele os perdoou totalmente. Então, essa é a punição bíblica para sequestro, a pena de morte. Espero que tenha ficado evidente também a diferença entre servo e escravo. Que Deus abençoe vocês e até mais.